Boa tarde, pessoal! Tudo bem com todos vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Diária ou na Empreita. Hoje nós vamos falar sobre temas especialíssimos, que são esquadrias e estruturas metálicas na hora de construir. E sabe quem é o nosso convidado de hoje? O Paulo Júnior. Ele está à frente da Centro-Norte Esquadrias e nós vamos debater esses temas, tirando todas as dúvidas e dando informações preciosas na hora de construir para que você tenha economia e alta performance. Vamos lá, então? Paulo Júnior, seja muitíssimo bem-vindo. Vamos apresentar um pouquinho sobre você e a sua empresa para o pessoal que está assistindo a gente? Vamos sim. Boa tarde, né? Primeiramente agradecer pela oportunidade, é uma honra estar aqui. E também espero corresponder, né, as perguntas, né, o entrevistado e tudo mais. E agradecer pelo momento mesmo. Vai corresponder com certeza. Conheço a sua empresa, já está no mercado há algum tempo, tem uma credibilidade enorme e é assim que a gente escolhe os nossos convidados, para dar informações que são estratégicas para vocês que estão assistindo, estão construindo ou pensam em construir. Já vou aproveitar essa deixa, pessoal, vou falar para vocês. Se inscrevam aqui no canal abaixo para você não perder nenhum episódio e assim que tiver um novo, você vai ser notificado, tá bom? E se você conhece alguém que pensa em construir ou está construindo, já corre e manda um vídeo para ele, tá bom? Paulo, conta pra gente qual é a vertente da sua empresa hoje, em que você trabalha, o que vocês fazem lá na empresa Centro-Norte? Bom, a Centro-Norte, ela começou primeiramente na fabricação de galpão, né? Então, focada sempre em estruturas metálicas, né? E agora a gente já vai para o terceiro ano que a gente tem a fábrica de esquadria de alumínio e pele de vidro, né? Fachada, que a gente vende para prédios, né? Residenciais, comerciais. E tocando em paralelo também a estrutura metálica. Não deixamos de fazer ainda estrutura metálica para galpão, mas são esses dois produtos, né? Então, metálica e alumínio. Compreendo. E deixa eu te perguntar, quais são as vantagens de se construir hoje com essas estruturas metálicas? Bom, rapidez, né, custo-benefício, né, a modernidade, a tecnologia, né, coisas que você consegue fazer na estrutura metálica, mudar, personalizar, né, que você também consegue fazer com a esquadria de alumínio, né, que você define ali, você consegue depois automatizar ela. Então, hoje a tecnologia em si, ela passa por esses dois pontos aí, esses dois pilares, que é a metálica, né, e o alumínio. Certo. E quando a gente fala em construções, em obras com estrutura metálica, elas são aplicadas a todo tipo de construção ou são obras específicas? E aí eu já te dou um exemplo. Muitos clientes nossos perguntam, a estrutura metálica a gente vê muito falar para galpão, né? A gente vê aí inúmeros galpões sendo feitos com essa estrutura pela facilidade logística e pela rapidez que são feitas. Mas a gente pode fazer aplicação também em obras residenciais? Pode, com certeza. Hoje a gente tem aí a obra de steel frame, né? Tem offset também, então tem vários modelos arquitetônicos aí que utilizam 100% aço, né? Ou parcialmente aço e madeira, ou parcialmente aço e EPS, aço e outro tipo de alvenaria. Então, hoje, não só a obra residencial, mas a obra comercial, né, utiliza a estrutura metálica, né? Não só industrial como era antigamente. Então, muito usada. Engraçado, porque eu fiz essa pergunta já sabendo a resposta. Porque a gente tem obra que é residencial e é feita com estrutura metálica. E o interessante, a gente vai falar logo mais sobre isso, é que a estrutura metálica ela é convergente com outras tecnologias de alvenaria também. Então, você vai fazer a sua estrutura metálica aí para a obra e você pode conjugar, seja com alvenaria convencional, seja com a tecnologia fabricada pela Trindade Soluções Construtivas, que são as placas TSC, não é isso, Paulo? Certo. E aí, um dado interessante, que aí eu quero fazer uma observação aqui para passar para vocês, é que há um desperdício na casa de 25% quando a gente fala em torno das alvenarias tradicionais, né? E você consegue suprimir isso com a utilização das estruturas metálicas, porque não tem desperdício, não é isso, Paulo? Exatamente. O desperdício na estrutura metálica é muito pouco, né? Porque você consegue reaproveitar o material ali, fazer a emenda e tudo mais com a solda. E também fazer o aproveitamento já na fabricação do laminado ou da peça, da dobra. Então, quando você faz um cronograma de uso ali na obra, né, você tira a medida já definida em projeto, você já consegue vir com isso da indústria já no tamanho exato ou no tamanho próximo de corte ali. Então, o desperdício é bem reduzido. Isso que eu ia te perguntar. O cliente, ele, por exemplo, quer construir. E na cabeça dele, ele conhece tudo que é relacionado à alvenaria convencional. Nunca viu ou fez obra com estrutura metálica. Ele chega para você... O que ele precisa para fazer orçamento? E o que ele precisa saber? Há alguma diferenciação do projeto? Ele tem que te apresentar um projeto para orçamento? Como é que funciona isso? Hoje, assim, o que a gente pede mais em relação à informação do cliente para fazer o orçamento é qual vai ser o uso, a finalidade daquele galpão ali. Porque tem muito cliente que já tem um uso definido. Vou fazer uma câmara fria.
fazer estocagem. Então, quando o cara fala de estocagem, você já pensa em porta-pallets, que a gente também tem experiência com porta-pallet. Então, você já pensa em altura do galpão. Então, só do cliente já te der essas informações ali de terreno, o que ele vai fazer naquele galpão ali, naquele edifício em si, você já consegue orçar baseado naquela finalidade, né? Na necessidade do cliente mesmo. Legal. Então, se eu quero construir uma casa, uma obra residencial simples, utilizando a estrutura metálica, duas informações que eu acho que são estratégicas a gente passar. Primeiro, eu já sei que você está se perguntando aí com relação à economia. Se é mais caro, se é mais barato. Vamos responder isso agora mesmo. E a segunda questão é porque é imprescindível ter projeto ou se tiver só um esboço com as medidas, o cliente que não tiver projeto, que tiver só um esboço com as medidas, ele consegue fazer orçamento? Consegue fazer orçamento. Na verdade, eu na minha opinião, acho até melhor. Porque quando você não ter projeto? Não ter projeto já no orçamento. Porque gente, onde a gente já pode... a primeira vez que eu escuto pra fazer orçamento, não precisa ter projeto. É porque, assim... a gente lá consegue já ajudar o cliente nessa parte já do orçamento. Então, às vezes, o cliente vem com um orçamento pronto ali, que ele pega como base de conhecimento o arquiteto que pensou de uma forma, porém, né, na engenharia em si, você consegue já utilizar ali a própria estrutura que você vai subir para a edificação, já para fazer parte da estrutura que vai servir para armazenamento. Né? Então, se ele vem já com a ideia e apresenta a ideia para você, o terreno que ele tem, qual vai ser o uso dele ali, você já consegue utilizar a ideia dele, né, o uso que ele vai ter e já partir do projeto já economizando isso daí. Entendi. Então, você já consegue ajudar ele já pensando na fundação, pensando em qual tipo vai ser o revestimento dele, o que vai ser a vedação do galpão dele ali em si. Então, sem o projeto, a gente consegue já modificar isso já no início. Então, o planejamento fica melhor. Olha, muito interessante isso que você falou. Então, quer dizer que se tiver só o esboço simples com as medidas, um desenho, você consegue fazer o orçamento e ver a aplicabilidade da estrutura metálica para aquela obra. Sim, para a gente sim. Muito bacana. Boa parte das empresas preferem o projeto pronto porque já orçam em cima daquele quantitativo ali, é até mais fácil para poder disparar isso daí para fornecedores. Eu mesmo sou uma delas. Mas eu prefiro um negócio mais cru um pouquinho para poder ajudar o cliente ali mesmo. A depois desenvolver. Exatamente. Eu suponho que isso aconteça porque precisa de especificidades, então, para se fazer a estrutura metálica, né? Sim. Bom, mas se a gente vai falar de especificidade, então vamos falar de economia. Pelo que eu tenho percebido dentro das obras, como a gente tem alguns clientes que constroem com estrutura metálica e convergem isso com a utilização das nossas placas, a dúvida é, ele consegue economizar com a estrutura metálica? Sai mais barato do que fazer com a alvenaria convencional, os pilares e as vigas de concreto? Com certeza. Baseado em qualquer premissa que você for analisar, a estrutura metálica ela vai ser mais em conta, né? Levando em consideração mão de obra, tempo, porque hoje o tempo é dinheiro. Sim. Então, quanto mais esse tempo de construção é reduzido, né, um tempo a mais que você vai ter de produção já para iniciar, para fazer todo o seu desenvolvimento da área ali. E a questão do desperdício também, né? O desperdício é bem mais reduzido. Então, mão de obra, a personalização, que é algo que muitos não levam em conta, mas assim, o projeto, ele pode, por mais que ele seja feito ali, planejado no início, sempre vai ter alterações lá na frente. Certo. Então, a estrutura metálica, ela te ajuda nisso. Né? Ela é mais fácil de você modificar algo, de você acrescentar, de você reduzir, do que a alvenaria em si. Entendi. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouco também, que é uma dúvida que eu tenho, com relação à carga da estrutura metálica. Porque, como a gente sabe, eu falo muito, né, para vocês que seguem a gente lá no Instagram, é que a estrutura, a carga da obra, ela influencia na robustez da estrutura de fundação. Então, enquanto maior for a carga da obra, mais vocês vão ter que investir ali na estrutura da fundação. Então, quando a gente leva em consideração a estrutura metálica, ela tem o peso maior, menor ou igual à alvenaria convencional, para a gente fazer esse tipo de cálculo? Também vai depender muito de como vai ser a sua construção, né? Mas, de uma maneira geral, se você pegar como base ali um galpão de... Vamos pegar como exemplo 300 metros quadrados construídos em estrutura metálica ou construção civil, mesmo de alvenaria, viga e tudo mais. Né? A estrutura metálica vai ser bem mais leve em relação à construção civil. Né? Você tem os perfis ali que são ocados, você consegue fazer uma estrutura bem mais leve, consequentemente uma fundação também mais leve, né? Para aquela finalidade. Agora, falar assim, a estrutura metálica vai ser sempre mais leve do que a civil? Nem sempre. Aí vai depender muito do uso e o que você quer realmente verticalizar naquela estrutura. Entendi. E lembrando que a gente consegue vãos maiores com estrutura metálica do que com alvenaria convencional, né, Paulo? Isso aí também é muito interessante. E assim, consegue de uma maneira mais em conta, né? Nossa, isso é muito Porque legal. Se a gente pegar, por exemplo, o MASP, né, de São Paulo, ele tem um vão livre de 70 metros, né? 70, 74. O MASP, é verdade, eu que é aquele museu, né? Então, assim,
famosíssimo. Ele tem 70 metros de vão livre, foi feito em 1968, se não me falha a memória. Mas lá é estrutura metálica? Não, aí lá é uma laje protendida. Então, assim, você tem um volume ali muito grande de concreto, uma laje protendida já na década ali de 60, 70, onde se fosse uma estrutura metálica, com certeza a seção ali seria menor, né? Mas não necessariamente talvez o peso. Porque e sairia mais em conta também daí. Mas a rapidez, né? O tempo que levou para fazer a obra, não me falha a memória quanto tempo, mas assim, com certeza na estrutura metálica seria muito mais rápido, né? Porque são modulares, né? Você com vários guindastes, você consegue montar uma estrutura de prédio rapidamente, né? Hoje o Japão faz prédio em uma semana. Então... Não, nos Estados Unidos também, né? A estrutura metálica ela é muito em voga nos Estados Unidos. A gente vê a rapidez que são feitos. E aí, um dado interessante também para a gente falar de fundação e do impacto que a carga tem sobre a fundação, pessoal, não só a utilização da estrutura metálica, como também de alvenarias que são mais leves. Você tem uma alternativa que, por exemplo, são as placas TSC, né? Que são fabricadas aqui pela Trindade Soluções Construtivas, que é o patrocinador oficial desse podcast. Como é que funciona isso? Se você tem uma estrutura metálica e você tem paredes de alvenaria tecnológica que são mais leves que a alvenaria convencional, você consegue economizar no aspecto da sua fundação. Porque, como eu disse para vocês, a fundação ela é calculada a partir da carga. Então, quanto maior for o peso que você coloca na sua fundação, quanto maior for a sua estrutura de obra, mais você vai ter que investir aqui nessa fundação, certo? Então, se você tem ali paredes de alvenaria, estrutura metálica, onde você consegue o que seria uma carga muito maior com a alvenaria convencional, essa carga ser diminuída, você consegue economizar até 30% no âmbito da sua fundação com a utilização das placas TSC e das estruturas metálicas. E esse cálculo ele foi feito não só por nós da Trindade Soluções Construtivas, como também pelo professor Ivo Carrijo, lá da Universidade Federal de Goiás. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a economia ela não é objetiva. A gente fala em economia inteligente, né, Paulo? Que a economia, quando você vai fazer uma pesquisa, você entender o produto que você está consumindo, ele é valoroso em te fazer economizar com energia elétrica, com tempo, evitando desperdício, não precisa de mão de obra especializada, então faz com que você consiga economizar em várias vertentes, até com energia elétrica, já visto que você tem uma menor exigência de ar-condicionado em espaços que eles são ali mais confortáveis termicamente, né, Paulo? Isso. Então, é muito bacana mesmo. E já que a gente está falando em temperatura, eu queria saber o seguinte, a temperatura do local. Geograficamente, a gente sabe que o Brasil ele tem várias diversidades climáticas. Então, essa temperatura regional, ela impacta nas esquadrias não, que a gente vai falar depois. Nas estruturas metálicas, tem algum impacto, algo que a gente tem que observar ou não? Não, existe um impacto, sim, porque... Hoje, se você pegar ali na construção a nível mundial, ali, Estados Unidos, Europa em si, a maior parte é feita em madeira, né? Então, você tem o uso ali do steel frame ali, né, somado com a madeira e lã de vidro, lã de rocha. Então, querendo ou não, se você parte aí para uma região como Brasília, que é uma região quente, ou até Goiânia mesmo, que é quente, então, se você colocar a estrutura metálica ali, pensar na vedação, né, aquela parte do meio ali, do engrosso ali da alvenaria, você vai sofrer com calor. Então... galpão mesmo, a pessoa vai fazer um galpão. Ah, mas eu vou fazer um galpão aí para o pessoal trabalhar com 3 metros de altura. Vai ficar muito insalubre, né? Então, assim, você não pode. Você vai colocar uma telha metálica lá, o pessoal... Nossa, não dá conta. Então, assim, você tem que pensar nisso em relação ao seu uso. Então, por isso que a gente, voltando a dizer a questão do projeto, né? Qual foi o seu uso? Qual a finalidade que a gente consegue ajudar? Porque não é que está descartado. É só mudar o tipo do produto, né? Pode continuar sendo uma telha metálica, porém a gente soma ela ali a um EPS interno, né? Mais uma outra chapa. Entendi. Muda a cor dela, que vai refletir mais o sol. Então, tudo isso aí vai levar em consideração. Agora, você me suscitou uma dúvida. Paulo, quando a gente fala, então, dessa transferência de calor, se a gente faz, por exemplo, uma casa onde tem a estrutura metálica, as vigas e pilares, né? Para o pessoal entender... com essa estrutura metálica e as paredes, elas são térmicas e acústicas, então acontece essa transferência de calor através dos pilares das vigas para dentro do ambiente? Um exemplo, se fosse uma viga aí, por exemplo, aconteceria, né? Porque você tem um contato do aço ali com a parede externa com a interna. Agora, a gente vai fazer um pilar caixa, por exemplo, se você tem o interior dele ali vedado com algum tipo de vedação, questão de termocidade, que é uma melhoria de termocidade, aí não. Aí vai depender muito de como é a forma de construir aí. Agora, exemplo, steel frame mesmo. Você tem ali todos os perfis, né, encaixados. Você tem uma placa de gesso, uma placa cimentícia, ou a placa que você citou.
e você tem aquele meio ali que você tem a lã de rocha ou a própria espuma. Então, aquele aço ali ele vai estar todo coberto. Então, não vai ter essa transferência de calor ali. Certo. No caso da tecnologia da Trindade Soluções Construtivas, elas são placas de microconcreto preenchidas com EPS polímero de carbono. E aí ela faz essa vedação, entre aspas. O que ela vai trazer é um conforto maior térmico e acústico. Só que, quando a gente chega no pilar, a tendência é a gente fazer ela já com travamento no pilar, então ela não atravessa, ela não é embutida passando por dentro das placas. Nesse caso, a gente teria que, então, pensar em trabalhar a vedação desse pilar para não ocorrer essa transferência de calor? Se fosse para né? trabalhar assim, um ambiente 100% ideal, seria. Mas assim, a gente está falando às vezes de uma área de contato ali, você pega uma parede de 10 metros quadrados, vai ter um pilarzinho ali com uma vista de 5 centímetros, então não é aquilo ali que vai trazer o calor para dentro. Agora, Entendi. quando você trabalha ali uma estrutura que é muito, né, que tem o uso de muito travamento de aço, né? Você tem É muita área exposta, né? uma área exposta grande de aço, você tem uma área menor ali de vedação, aí isso vai ser relevante. Entendi. Então vai depender da robustez da obra enquanto de estrutura metálica vai ficar exposta à área externa para fazer essa transferência de calor, né? Exatamente. Nossa, muito legal isso, hein? Isso eu não sabia. Com relação à dilatação, porque se a gente não faz essas vigas, e normalmente não são feitas, né? As vigas e pilares embutidos por dentro dessas placas térmicas e acústicas, o que pode acontecer? Pode acontecer? Não, acontece. É a dilatação dessa estrutura, né? E aí, pessoal, vocês estão assistindo a gente, o que acontece? A dilatação, que é quando aquele material, ele dilata e ele comprime por conta do calor ou do resfriamento. Então, isso acontece de maneiras diferentes em materiais diferentes. Por exemplo, a estrutura metálica ela dilata com maior facilidade que as estruturas de concreto, por exemplo. Então, essa diferença de dilatação, de forma de dilatação e tempos de dilatação faz com que... Eu gosto tanto de exemplificar, parece até italiana, né? Conversa com a mão. Conversa com a mão, para ficar bem elucidativo. Então, se aqui a gente tem um pilar e aqui a gente tem uma parede, aqui ele está dilatando mais que a parede, a movimentação desse está acontecendo em maior velocidade que essa. Essa movimentação ocasiona exatamente, que é o que eu queria falar, sobre as trincas e fissuras. O que a gente pode fazer para evitar isso, Paulo? Bom, no nosso caso, por exemplo, quando a gente trabalha estrutura metálica e alvenaria, que a gente vai utilizar um produto mais em conta para o cliente, é um galpão e tudo mais, a gente trabalha com um bloco de vedação ou até cerâmica mesmo, a gente já coloca as cantoneiras soldadas no pilar, né? Então o tijolo ele adentra ali aquele espaço ali para quando ocorrer a dilatação, vai ficar lá dentro. Ele tá preso lá dentro, você não vai ver a trinca. Agora, realmente, você chegou ali, colocou a parede, eu já vi muitas obras já utilizarem o pilar e o cara vai lá e solda um gancho e joga o tijolo ali e acha que tá tudo certo e né, vamos embora. Ali, rente ao pilar, vai dar uma trinca de fora a fora. Então, aquele sistema ali vai estar descartado. Entendo. Outra coisa também que, só voltando um pouco na fundação, você falou, me recordei aqui, que é muito usado também em obra e eu acho assim muito errado, é a questão da fundação em pilar metálico, onde você enterra o pilar na estrutura de concreto ali, entendeu? Então hoje a gente faz o quê? A gente faz a fundação estaca, né? Faz um estudo do solo ali, vê o que vai ser a profundidade que vai precisar, né, ser alcançada, faz ali todo o estudo da topografia do ambiente e tudo mais. E aí a gente vai e faz as fundações estaca ou helicoidais, o que for o pedido ali do projetista, ou se a gente for fazer mesmo o projeto. Faz as gaiolas e na gaiola a gente tem a placa base. O que é a placa base? É uma placa de metal, né, bem espessa, que ela que vai absorver ali a umidade, né, a dilatação ali do solo em si. E o pilar vai partir dessa placa metálica. E não pegar o pilar, né, feito na chapa 14 aí e enfiar ele dentro do concreto ali, porque depois de 5 anos aquele pé dele ali já vai estar todo corroído já pela oxidação. Então, algo crucial na fundação, na estrutura metálica pelo menos, quando você vai fazer ela montada ali, é a placa base, é o uso da placa base. Maravilha, maravilha. E aí, quando a gente falou sobre a ligação da alvenaria com o pilar... me deu uma dúvida que é o seguinte, você falou sobre as cantoneiras. Hoje em dia, nas obras da Trindade, com a nossa tecnologia, os clientes que utilizam a estrutura metálica colocam as cantoneiras. Por quê? Porque essa fissura vai ficar atrás da cantoneira e não traz patologia. Não vai aparecer. Exatamente. Isso é ótimo. E o que você sugere de ligação entre a alvenaria e o pilar? Porque a gente tem uma metodologia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre ela de como isso é feito, mas eu queria saber se você tem sugestões também para ver se tem alguma coisa diferente, né? Porque aí vocês têm opções por aí.
Hoje em dia o mercado ele é bem dinâmico, né? A gente participa de feiras em São Paulo pro ramo de esquadrias de alumínio, onde o pessoal da construção civil também está presente. Então, assim, hoje você tem até bisnagas de silicone que já tem uma argamassa própria para esse tipo de vedação, onde ela faz a ligação de outros polímeros ou própria cerâmica com o metal, né? De uma maneira muito mais eficiente, que ela até produz esse ensaio de dilatação. Mas você tem silicones próprios para esse tipo de uso, Espuma de ligação, expansiva. espuma expansiva, você tem argamassa. Agora, a espuma expansiva eu vejo que ela é usada a nível mundial. É como se fosse o cimento no Brasil, a espuma expansiva na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu vi o pessoal usando usa um demais. tipo de PU também. Isso funciona em Portugal. Eles utilizam, inclusive, o PU para ligação de estrutura metálica nos metrôs, junto com a alvenaria. É um PU bicomponente. Então, são dois componentes dentro ali do selante, onde o bico dele, quando você pressiona ele aqui, vai sair, ou seja, na bomba automática, ou seja, na pneumática, ou na manual mesmo, ele vai se misturando, né? Hoje em dia a gente conhece aqui como tem a marca em si, Cicadu e tal, é o mais conhecido das latinhas, mas você tem hoje o bicomponente que ele é misturado na hora ali dentro da própria bisnaga. Só que é feito mais assim de uma maneira para o pessoal fazer na obra e tudo mais, mas sempre tem a maneira industrial que o pessoal faz em larga escala que aí realmente você tem bisnagas e às vezes até mangueira mesmo ligada em tambores, né? Onde faz a ligação e a colagem de todas as placas. Perfeito. E você recomenda também que seja feita a soldagem de um ferro-cabelo, vergalhão, fazendo o travamento desse pilar para dentro da alvenaria também? Sim, quando a gente pergunta para o cliente qual que é o uso, se ele vai ter alguma coisa escorada nessa parede, ou se vai ter algum tipo de ancoragem ali para mezanina, alguma coisa assim. Então, realmente a gente define ali os travamentos em si, né, dentro da canaleta, ou realmente faz outras vigas metálicas mesmo, para depois o bloco estar por cima delas. Então, vai de casa a casa isso daí. Nossa, muito bom. Pessoal, vamos ver aqui se a gente tem pergunta de fora, você aí que está assistindo. Então, Jéssica, Márcio, tem pergunta? Então, Paulo, dando um gancho para a esquadria, porque acho que a parte de estruturas metálicas é uma coisa bem difundida na construção. Mas quais são os erros mais comuns? Porque o grande público da Dani é construtor. Certo. Quais os erros mais comuns que até mesmo no projeto acontece que dá falha na esquadria? Entendeu? Que dá problema na hora de colocar a esquadria. Partindo para a esquadria de alumínio, então, né? Vamos falar, então, responder essa pergunta de esquadria, porque depois a gente vai vir tudo com essa pauta de esquadria, tá, pessoal? Mas responde essa para a gente não perder o gancho. Na parte de esquadria, hoje o principal erro da construtora, do pedreiro em si, do cliente ali, é realmente fazer, por exemplo, portas de acesso, né, no mesmo nível. Portas de acesso externo ali, exemplo, da cozinha, faz no mesmo nível do piso interno. Então, às vezes o cliente ele quer usar um trilho mais baixo, um trilho mais ergonômico ali, mais slim, só que ele faz o mesmo nível, então a água bate ali e acaba entrando. E no caso de residenciais, né, verticais, é o não uso do contramarco, porque o contramarco é imprescindível, né, em qualquer obra, até na residencial. A gente entende que realmente boa parte dos residenciais não usa por conta de experiência do pedreiro e tudo mais, mas assim, prédio é imprescindível, né, e muitos ainda insistem em não usar. E na verdade isso é um erro grave, um erro grave e assim, se você usa, é mais uma economia do que um gasto a mais, porque manutenção, estanqueidade, é tudo melhor com contramarco. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no bloco sobre esquadrias. E uma dúvida que eu queria tirar com você, hoje a gente sabe que existem inúmeras tecnologias de vedação, né? Uma delas, por exemplo, é o bloco ecológico, né? O tijolo ecológico. A gente pode conjugar esses blocos também com estrutura metálica. Eu já vi obras que são feitas, e também fica lindo, né? Porque você faz um contraponto entre o que é super moderno, né? Metálico, com essas estruturas aparentes dos blocos, e fica muito bonito também. Mas eu queria saber de você se existe algum tipo de alvenaria que você não recomenda que faça uso junto com a estrutura metálica. Bom, na verdade, não tem nenhum assim que eu acho que não possa ser recomendado, né? Vai realmente do uso do cliente. Às vezes é mais não recomendar algum tipo de alvenaria para a finalidade que ele vai usar aquela edificação, não pela estrutura metálica. Eu acho que a estrutura metálica casa com qualquer tipo de alvenaria, vai depender da maneira que você executa ela, né? Perfeito, Paulo. Exatamente. Porque a metodologia de execução, por mais que a gente fale que, eu não sei, a sua precisa de mão de obra especializada? Sim. Para aplicação, né? Com certeza. No caso da nossa, não precisa. Mas a execução, por mais que você não precise de mão de obra especializada, ela tem que ser feita dentro dos parâmetros simples, porém
adequados. Então, tem que ser exatamente daquela forma que é instruída, não é Com isso? certeza. Então, vamos supor que, dentro de uma exemplificação, você tem lá a execução da alvenaria que não foi adequada conforme a orientação prévia para a utilização das estruturas metálicas. E aí aconteceu lá a fissura. Fissuras e trincas. Você tem como remediar essa junção, essa fissura entre o pilar e a alvenaria, depois que ela já acontece, quando não foi feito, por exemplo, as cantoneiras? Existe uma maneira de remediar isso daí, mas vai depender muito da seção do pilar, né? Porque às vezes você vai ter que dobrar o material ali, mas colocar algo de realmente assim, de arremate para poder fazer, né, o acabamento adequado ali. Mas vai depender muito da seção do pilar para realmente remediar isso daí. Mas quando a pessoa faz a estrutura metálica ali, vem, chega e reboca até o pilar ali, não coloca às vezes nenhum silicone ali, nenhuma junta de vedação, fica complicado. Mas realmente eu já vi pessoas usarem ACM. O ACM pode ser usado para tampar isso daí, né? Porque a gente sabe que a trinca ali não vai afetar nada na questão estrutural, mais o visual mesmo, né? Estética, acabamento. Então, assim, o ACM hoje ele casa muito bem nisso. Então, a gente consegue fazer as dobras no ACM e fazer né, como se fosse um novo pilar por fora ali, mas bem mais lisinho, bonito. E é legal a gente falar sobre isso, porque muita gente que está construindo aí com estrutura metálica, utilizando outras tecnologias para sua alvenaria, seja o tijolo ecológico, a alvenaria, porque isso acontece com a alvenaria convencional também, sobremaneira. Então, qualquer tecnologia que você usar utilizando também a estrutura metálica, se não tiver esses cuidados que está falando, vai acontecer a fissura. Isso significa que você vai ter um problema estrutural na sua obra? De maneira nenhuma, é uma questão estética. E aí, por isso que a gente está falando. E aí, tem como remediar? Então tem, né, Paulo? Tem como. Hoje em dia tem como remediar tudo, né, pessoal? Mas a gente prefere não gastar dinheiro com isso. Porque se a gente está falando de economia, né? Então a gente não vai querer perder tempo e dinheiro remediando aquilo que pode ser remediado, aliás, evitado, né? Previamente. Prevenir sai mais em conta do que remediar, né? Isso é com certeza. Sempre, né? E como saber que a fissura e a trinca não tem problema? Você quer falar ou eu falo? Como analisar isso? Eu, como uma pessoa leiga, tipo, eu tô olhando, essa fissura tá normal. Porque eu descubro que é um problemaço. Essa pergunta é bem interessante. Você quer falar ou eu falo? Pode falar, eu complemento talvez na minha área. Eu não sei se vocês que estão aí assistindo, vocês entenderam a pergunta dela. Ela está dizendo o seguinte: como eu vou saber se uma fissura ou trinca ela está no aspecto da normalidade ou já partiu para algo preocupante no âmbito de estrutura? Então vamos lá. Quando a gente fala de fissura ou trinca, ela acontece essencialmente por conta de dois fatores. O primeiro deles é o que a gente estava falando de dilatação, né, de materiais diferentes. Essa dilatação causa essa fissura, que é a diferença de movimentação. E a segunda é o movimento de recalque da sua obra, ou seja, o movimento de fundação, que pode também ter duas vertentes. Quais são elas? A primeira, que é o movimento de recalque natural, que acontece aí entre 1 ano e meio e 2 anos da sua obra pronta, que é onde a sua fundação está se acomodando ali naquele local onde foi feita a sua obra. Então, esse tipo de recalque natural, a tendência é que ele não dê problema na sua obra, porque ele é calculado pelo seu engenheiro na hora de fazer a sua fundação, levando em consideração a sondagem e vários outros fatores, carga da obra, enfim. E existe um outro movimento que pode acontecer nessa obra, que é quando essa estrutura de fundação ela não foi bem dimensionada. Ou quando o seu engenheiro, ele fez todo o projeto e na hora de executar, os seus pedreiros... Acontece muito isso, viu, Paulo? Acontece. O pedreiro fala o seguinte: olha o projeto. Não. Tá exagerado. Tá exagerado demais isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é bebê. Esse engenheiro nasceu ontem na faculdade. Eu já estou na obra há mais de 20, 30 anos. Não precisa fazer essa estrutura de fundação desse jeito aqui, não. Ó. Aí o cliente tem a tendência de escutar o profissional porque ele quer economizar. E aí ele não vai fazer a estrutura de fundação como foi dimensionada. O que vai acontecer com isso, pessoal? A estrutura ela vai se movimentar muito mais do que um movimento de recalque natural. E essa movimentação, sim, ela é mais séria. Porque vocês pensem comigo, se você não investiu no cálculo correto da sua fundação, ela pode acontecer isso aqui, ó, lá dentro. Essa movimentação que acontece, ela não vai fazer só uma fissura, ela vai fazer uma trinca e vai possivelmente rachar a sua casa no meio. Exatamente. O que isso impacta? Uma movimentação muito maior, onde você vai ter alguns gastos para remediar. Tem como remediar? Tem. Hoje, tudo numa obra tem como ser remediado. Existem tecnologias inúmeras. Mas o interessante de eu estar explicando isso para vocês é porque você que está construindo a obra, por menor que seja, tem que entender a importância de se obedecer a um projeto, de se entender por que o engenheiro fez aquele cálculo, do porquê que aquela fundação ela precisa ser robusta
segundo aquele cálculo, que é justamente para não acontecer. Isso tudo que eu estou explicando para vocês é para a gente chegar na parte do qual é a diferença de fissuras preocupantes ou não. Porque essas fissuras que a gente estava conversando aqui, né, Paulo, elas são fissuras que elas não vão comprometer em nada a estrutura da sua obra. Não, simplesmente estética, né? Simplesmente estética. E tem como remediar isso aí, seja com cela trinca, seja com as fitas, porque a gente tem as telas e tudo mais. E ela não muda o padrão dela, né? Exatamente. Assim, eu sempre analiso, né, de uma maneira mais genérica a trinca e a fissura, né, preocupante quando ela aumenta, né? Se ela não aumentou, ela tá ali, tá parada, tá estática. Agora a fissura não. A fissura ela vai aumentando, aí ela aumenta. Não, e pode abrir e vai abrindo. Quando você vai ver, você tá vendo do outro lado da parede. Então ali realmente tá tendo um negócio que você precisa realmente chamar um profissional. Exato. Né? E aí vou dizer para vocês, isso não tem a ver com a estrutura metálica, com o tipo de vedação que você utilizou. Isso vai acontecer com a estrutura de alvenaria convencional e qualquer uma, se a sua fundação ela se movimentar, como eu falei. Ela pode se movimentar assim, 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 por conta desse dimensionamento que não foi feito corretamente. Então, qualquer estrutura... Assim, né? Então, independente do tipo de tecnologia que você utilizar para fazer estrutura metálica, estrutura de concreto, alvenaria convencional, tijolo ecológico, as placas da Trindade, qualquer uma que você utilizar, se você tiver esse problema de dimensão da sua fundação que não foi feita conforme o seu projeto ou calculado de maneira correta pelo seu engenheiro, vai ter. E essa, sim, é um pouco mais complexa. Tá? E ela pode trazer problemas, sim, de estrutura. Em galpão mesmo, eu já vi várias fundações, já o pessoal fazer, às vezes, a gaiola, né? Fazer o tubulão ali, fazer a gaiola. Vou subir só pilar, tesoura, não preciso fazer viga aqui. E aí, não tem, primeiro, já não tem uma análise de solo, né? Já não sabe um grau de incomodidade na região ali, como que é a questão de trânsito, se passa carreta, se não passa, porque tudo isso daí são variáveis que influenciam no seu projeto. Uma coisa é o pedreiro, isso aí existe mais, né? O pedreiro, o soldador, o serralheiro aí de 30 anos de profissão que realmente olha, às vezes, para um cara como eu e fala, não, mas né, tem 30 anos que eu faço aqui, mas realmente pode ter, concordo, né? E valorizo isso, só que tem outras coisas, outras variáveis que às vezes nem levam em consideração, né? Você tem aí, às vezes, engenheiros, né? Pedreiros, mestres de obras que fizeram um prédio aí com piscina que depois não podia pôr água. Então, se isso pode acontecer num empreendimento grande, então imagina nos menores. E é onde, às vezes, pode acontecer um problema que o cara perde todo um investimento que ele fez ali, um sonho que ele vai realizar. Então, já vi galpão do cara fazer, às vezes, a gaiola, né, e não ligar ela numa viga baldrame. Né? Então, você tem ali peças independentes ali, sem análise de solo. Então, tanto a fissura como a trinca, ela, na estrutura metálica, é mais difícil ser notada por conta do aço em si, mas você também consegue notar isso daí nela através ali da dilatação das fundações, né? Através do movimento em si da carga ali da estrutura metálica. Então, em ambas situações, eu acho que o ideal é assim, deu a trinquinha ali, natural, beleza, toda casa dá, toda a construção em si dá pela diferença de material. Começou a aumentar, chama um profissional, que aí vai fazer uma análise. Para fazer uma análise técnica e saber o que é a decorrência. Se é de um recalque normal, que depois você remedia e está tudo ok, ou se é alguma coisa relacionada à estrutura de fundação, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Quando a gente fala da utilização dessas estruturas metálicas, a gente tem que pensar, obviamente, também na questão de cobertura. A cobertura, ela também pode ser feita em estrutura metálica, não é isso? Isso. Na verdade, o principal uso em si é a cobertura, né? Muitas ainda, às vezes, mesclam, né? Faz o piso, fundação e tudo mais, alvenaria e deixa para fazer só a tesoura. Tesoura, terça, telha metálica e acham que aquela ali que é a verdadeira economia, mas a verdade é que ele já ia fazer parte do pacote no fim das contas, né? A economia principal, na minha visão, é realmente começar lá do início, com a fundação própria para aquele uso, pilares... para os pilares, vigas, até a cobertura. Até a cobertura. Caramba, então a estrutura ela é completa, né? É completa. Hoje, por exemplo, a gente chega num lote, a gente faz a terraplanagem, né? Isso aí fica mais a cargo de custo do cliente, mas a gente faz toda uma consultoria em relação a isso. E depois da fundação depois da terraplanagem vem a fundação, pilares metálicos, né, tesoura, terça, calha estrutural e o telhado por fim, né? Aí com a telha do uso, né, que o cliente definiu ali, que para ele vai estar tranquilo, né, em relação à altura, em relação a custo. Você pode usar, né, inúmeros tipos de telha aí. Mas hoje, assim, o pessoal, de qualquer maneira, a estrutura metálica hoje, pelo menos no telhado, ela é presente. Isso aí
Isso é muito bacana. E aí eu ia te falar o seguinte, para você conjugar também a estrutura metálica das coberturas, é possível conjugar com qualquer outra. Por exemplo, telhas térmicas, as coloniais ou não? Tem alguma exceção? Não é interessante usar algum tipo? Eu pergunto isso porque tem um cliente nosso, lá do condomínio Florestal Florata. Um beijo a essa família linda, clientes muito especiais. Eles fizeram a estrutura metálica para cobertura e eles usaram as telhas coloniais, né? Certo. E aí eu queria saber de você se existe alguma exceção, algum tipo de cobertura que não se pode usar. Não, na verdade, a telha em si, igual eu falei, vai ser mais do uso do cliente, né? Eu já vi várias casas aí, estilo colonial, com estrutura metálica, né? Questão de durabilidade, manutenção. Então, você pega aí os telhados coloniais, são lindos aí, mas a madeira hoje em dia não está muito fácil. Então, você vai pegar, às vezes, uma madeira ali mais em conta, você tem que gastar muito no tratamento dela. Então, a estrutura metálica, ela só vai ter que ser dimensionada para aquele uso ali, né? Então, você vai ter que ter vários filetes ali de metalon ou de U enrijecido para fazer o acasalamento das telhas ali, né? E no caso da telha metálica, você já, né, utilizando as duas partes da metálica em si, tanto a tesoura e a terça como a telha, você já vai ter uma economia muito maior. Mas beleza, não, meu foco não é economia, meu foco é ter um telhado bonito, colonial, uma telha de barro, que seja, de concreto, porém com a manutenção e a rapidez da estrutura metálica. Beleza, dá para usar aí, também. então fica a dúvida. Por exemplo, o cliente quer economia. Aí ele fala assim, olha, vou fazer tudo com a estrutura metálica, o que fica mais viável e econômico para utilizar como telhado em si? O que você recomendaria? Seria a colonial? Seria a cobertura térmica? O que você acha que fica ali mais interessante para o cliente? Você tem alguma sugestão? Hoje, assim, a gente, né, por fazer os galpões, mas também ao mesmo tempo fazer esquadria de alumínio, então, assim, a gente entra em vários condomínios de todos os poderes aquisitivos, então, assim, a maioria das residências hoje são feitas com telhado caixote, né, estrutura metálica e telha em EPS. Telha em EPS, né? A térmica. A térmica, porque aí, sim, vai bater a chuva de vento, chuva de granizo, e não vai ficar aquela questão, assim, aquele barulho, calor. Por mais que tenha laje, mas às vezes o pessoal tem que entrar lá para dar manutenção, então, assim, já pensam nisso também. Mas a questão colonial não está descartada. Não, vou fazer uma casa aqui, mas vou usar a telha colonial, mas quero pensar no longo prazo. Então, para o longo prazo, de qualquer maneira, é estrutura metálica. Então, você vai ter um custo de manutenção muito baixo ali, se fizer uma pintura bem feita, uma solda bem feita. Então, assim, custo de manutenção com ela vai ser zero. Muito fácil, muito prático, muito né, fácil, Paulo? prático. Nossa. A troca de uma peça é mais fácil. Então... E aí, pessoal, é interessante a gente falar sobre isso também. A questão da sua cobertura, ela tem que ser pensada quando você considera uma alvenaria térmica e acústica. Por que a gente está falando isso? Pensem comigo. Se você faz paredes que elas são térmicas e acústicas, e aí você vai e coloca uma cobertura, vamos supor uma coisa bem simplificada, né? Que é uma telha de amianto. Você fala, nossa, você investiu nas suas paredes para elas terem conforto de temperatura e conforto acústico, você vai colocar uma telha de amianto. O que vai acontecer com essa estrutura das suas paredes? Elas são como caixa de isopor. Se você vedou ali horizontalmente, mas verticalmente você tem temperatura entrando através da sua cobertura, o que vai acontecer? Gente, vai esquentar muito mais, vai virar um forno dentro de casa. Então, é por isso que é muito importante você pensar, não adianta você investir em paredes, que elas são térmicas e acústicas, se você não pensar em uma cobertura que também proporcione essa dinâmica. Porque senão você vai fazer o contrário, você vai fazer com que aquela estrutura de paredes, elas mantenham o que está lá dentro. E como ela não faz transferência de calor de fora para dentro, mas ela vai conservar o que está vindo de cima para baixo. A mesma coisa acontece com a acústica. As paredes em si, elas vão trazer um conforto acústico excelente. Mas se você tem a estrutura de cima, não adiantou. Não adiantou. Por quê? Porque o som ele se propaga pelo ar, né? Então, isso aí não tem como fugir. Então, essa questão de coberturas, elas são importantíssimas quando a gente fala em tecnologias para serem utilizadas, não é isso, Paulo? Isso mesmo. E a gente vê muito isso tanto em esquadria como na estrutura metálica, igual eu te falei. Tem cliente que quer rapidez, quer uma economia na estrutura metálica, mas vai lá e chama a gente para fazer a estrutura metálica só depois está fazendo parede. Então, assim, já perdeu ali uma grande parte ali de economia, rapidez que teria na obra, que até levantar uma parede de 9 metros de altura com bloco de vedação, demora. E também na esquadria, que você vê muito cliente, às vezes, usar uma linha de esquadria mais robusta em alumínio, mas vai lá e usa um vidro mais, uma espessura menor. Então, né,
não bateu ali, né? Da mesma forma que você falou, usou um bloco de vedação, usou um painel de vedação, né, termoacústico, porém a telha ficou aquém. Então, tem que ser o conjunto da obra em si. Para você até não perder o investimento que você fez, né? Eu até tive esses dias agora no condomínio, onde uma cliente estava tendo um problema com vedação, né, de som, né, com questão acústica. Né, As paredes dela eram... Mudou uma vizinha e, acústicas. assim, se eu não me falha a memória, o bloco de vedação cerâmica é em torno de 18 decibéis que ele reduz ali. A gente tem esquadrias aí que passa de 41, né, 41, 45. Então foi o que eu falei para ela, né? A esquadria que ela tinha lá não era uma esquadria, era um blindex, era um vidro temperado somente. Então não reduz nem o que o tijolo reduz. E aí você passar, às vezes, por uma esquadria de 40 decibéis de redução, não ia fazer muito sentido, porque na verdade você tem um bloco ali de tijolo ali que, né, vai reduzir 18, então não vai fazer diferença. Não ia fazer tanta diferença. Então o ideal seria o quê? Ela fazer, né, o casamento de tudo ali, do painel em volta, da laje em cima maciça, da porta de madeira com folha dupla ou maciça também, madeira maciça, e a esquadria de alumínio com tratamento acústico e vidro, né? Perfeito. E aí também, aqui na Trindade Soluções Construtivas, com as placas TSC, você consegue diminuir entre 40 e 50 decibéis em virtude desses ambientes, né? Acústica. Então, para você ver como a diferença é muito grande. Aí você investe em paredes altamente tecnológicas de alta performance, como as placas TSC, mas aí coloca uma cobertura que não tem performance nenhuma. Então acaba sendo ou uma janela, coloca um blindex. Uma esquadria, um blindex, aí, ou seja, você perdeu mata... o trabalho. Claro, vai ser melhor do que uma alvenaria convencional? Vai. Quando se trata de esquadrias. Agora, também é legal falar sobre isso. Você tem uma casa, você quer fazer uma parede toda de vidro. E a gente sabe que, a depender do vidro que for utilizado, faz essa transferência de calor. E você utiliza todas as suas paredes com conforto térmico e acústico, o que vai acontecer se você não tem esse vidro aqui trabalhado para termodinâmica? Essa temperatura vai entrar e vai se manter ali dentro. É a mesma coisa que acontece com uma cobertura que você não utilizar dentro dessa performance. Entenderam? Bom, e aí eu queria te perguntar, a última pergunta para a gente matar as questões de estrutura metálica, Paulo, para a gente passar, então, para as esquadrias. Revestimento de estrutura metálica. O cliente vai lá, construiu com a estrutura metálica. Tem opções diferentes para você revestir esse pilar, essa viga? Ele quer deixar aparente tipo de pintura e tudo mais, ou outros materiais? O que você tem visto por aí? Hoje a gente tem a tecnologia, né, não só em esquadria, em metal, né, em alvenaria, mas também até em pintura, né? Então eu tenho visto até pinturas que o pessoal faz em metal que dá aparência de madeira ou de concreto. A gente está numa época aí de ecobrutalismo grande, né? Então, assim, o pessoal gosta muito de bloco de vedação e estrutura metálica aparente. Então, quando o cliente realmente quer fazer a cobertura desse pilar, eu de primeira já indico o ACM, né? Porque o ACM vai ser um custo mais baixo, material excelente para fazer esse tipo de vedação, né? Mas também sei que, igual eu falei, tem essas pinturas já que o pessoal faz hoje em dia que eles já fazem a pintura, já faz o tratamento da trinca, que possivelmente vai existir, né? Da junta de vedação ali. Então fica excelente. Então eu conheço esses dois trabalhos. Nossa, que legal. E aí é interessante para você aí que está construindo junto com o seu projetista ou arquiteto, caso você faça com estrutura metálica, já pedir para ele fazer uma pesquisa rápida, né? E ver quais são os tipos de pintura que tem para conjugar com o design aí da sua obra. Então pode ficar bem interessante. Bora pular para a esquadria, então? Vamos. Quantos minutos a gente tem aí, Jéssica, por favor? 20? Beleza, vamos lá então. Vamos entrar para esquadrias. Esquadrias, então. Eu queria saber de você quais as vantagens e desvantagens das esquadrias de PVC e alumínio. A gente sabe que hoje está muito em voga. Eu vi lá na Construtec muitas empresas também que estão desenvolvendo esquadrias em PVC. Então, a gente tem essas duas vertentes, PVC e alumínio para esquadrias. Me fala um pouco sobre quais são as vantagens e desvantagens dessas tecnologias. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma fábrica de esquadria de alumínio, né? Mas, assim, sempre tem muito isso daí no mercado, né? É um assunto meio polêmico, porque as esquadrias de PVC, assim, deixando de lado o fato de ser, né, dono de uma fábrica de esquadria de alumínio, o PVC em Goiás talvez não tenha aderido tanto por conta realmente da região, né? Hoje aqui a gente tem uma região assim que, apesar do pessoal falar muito quente, é uma região considerada amena, né? É diferente, por exemplo, do sul, né? Que às vezes registra aí temperatura abaixo de 5 graus negativo. Então, o PVC ele é muito eficiente na questão da termocidade. Muito eficiente mesmo.
Porém, né, o custo dele é muito elevado e a manutenção também. Né? Então, acaba que você pode ter uma esquadria de PVC, mas sempre dentro dela ali vai ter uma alma de aço. Né? né? Então, a rigidez do produto em si, o custo de manutenção dele, hoje, se você tem uma esquadria de PVC aqui em Goiás, é mais complicado você achar mão de obra. Agora, já a esquadria de alumínio, não. Você consegue ter tudo isso que o PVC tem, né? Mas a facilidade de manutenção. Entendi. Mas não vai dar talvez o mesmo tratamento térmico do PVC. Mas você tem outras formas de fazer isso. Né? Você tem perfil bicompartido, perfis que são unidos, câmara interna e externa. Você tem a possibilidade de fazer pintura interna e externa e unidos eles por acessórios. Então, você tem como fazer tudo que o PVC faz, só que de uma maneira, assim, para o nosso mercado mais em conta. Mais simplificada também, né? E aí, como é feito, então, já que você citou isso da manutenção, como é feita a manutenção dessas esquadrias de alumínio? Manutenção de esquadria de alumínio também é outro ponto que diverge muito, né? Porque a principal manutenção da esquadria de alumínio parte mais do ambiente que ela está do que dela em si. Né? Porque às vezes o pessoal instala uma porta de esquadria de alumínio ali num ambiente ali onde todo mundo tá passando com o pé cheio de barro ali e pisa no trilho e deixa terra e deixa pedra, aí você vai puxar a folha da porta, aí a rodana já pega em cima de uma pedra ali, já quebra às vezes uma rodana ou amassa, né, no tecnil ali. Então vai mais da região que ela tá e do estado de conservação dela, de limpeza e tudo mais, do que às vezes algum tipo de óleo, porque assim, eu até falo pro pessoal, não coloca óleo na rodana não. Coloca o quê? Graxa? Não coloca nada. É só limpar, entendeu? Olha que já teve cliente que queria passar graxa na rodana. Eu ia passar graxa, olha aí. Aí você pensa, o trilho ia ficar lá cheio de graxa. É mesmo, imagina, se é difícil limpar a lama, imagina a graxa, hein, amigo? Não funciona, então assim, o acessório... Casa, pelo amor de Deus. Né, as rodanas que a gente usa, existem N rodanas no mercado, mas o que a gente usa é com rolamento, né, e regulagem de rolamento, então assim... Não precisa você colocar graxa, não, que vai sujar tudo. Graxa, óleo, como que é o nome daquele spray que o pessoal coloca também? Até White Lube, né? Nada disso. Então tem, assim, o White Lube também, o pessoal vai colocando White Lube em tudo, em braço. Às vezes não é a questão, às vezes é realmente a limpeza. Eu até estava falando esses dias num grupo de uma obra, pedindo o pessoal para deixar a persiana fechada durante a instalação, né? Até você entrega a obra, porque assim... Você pensa, você está instalando ali a esquadria de alumínio. A persiana, que vai no lado externo dela ali, é um material mais frágil, né? Então, ela encaixa uma na outra igual aquelas portas de enrolar. Só que a diferença é que a porta de enrolar, a bitola do aço é enorme, um dedo. A persiana de alumínio é a ponta disso daqui, às vezes. Então, muito delicado, né? É muito delicado. Então, o pessoal, a gente instala, aí às vezes um pintor, alguém vai lá e abaixa. Nossa! Aí o cara tá rebocando, às vezes lá em cima, ou tá fazendo algum tipo de serviço... E aí vai, cai reboco, aí já acabou, perdeu. Porque aquele pó ali, aquela massa ali impregnada ali, ela já não vai fechar direito. Então, assim, a manutenção da esquadria é mais pelo o local onde ela está do que pela esquadria em si. Mas é óbvio, né? Tem essa questão de manter a limpeza em si da esquadria, isso aí, eu acho que cabe a qualquer tipo de produto, não, então né? me conta logo como é que limpa. Que aí, com a dificuldade, você pensar, ó, não pode comprometer com sujeira, então a gente já quer saber como é que limpa. E aí vem a parte mais fácil ainda, sabão neutro. Garoto. Água e sabão neutro. Porque, né, você não vai agredir o perfil, né, não passar nenhum tipo de saponáceo para não agredir, corroer o perfil. O pessoal às vezes até usa ele para tirar uma manchinha ali no perfil branco, sai super bem. Mas, assim, tem que passar e tirar na mesma hora, porque às vezes você pode até perder a garantia. E hoje em dia, as esquadrias de alumínio, o pessoal pensa, é só porta e janela, mas a gente está em cima de um monte de norma, sabe? Um monte de normas técnicas e vistorias, e garantias, e laudos, e... Cara, às vezes um vidro dá uma pequena bolinha ali, o fornecedor do vidro já quer saber que tipo de silicone que você usou, se foi acético, se foi neutro, se foi estrutural. Então, realmente é sabão neutro, pano, água, não tem muito... Porque o vidro já é uma superfície, você tirar fácil ali a sujeira dele, né? Então, não tem muito que trabalhar essa limpeza não, né? Não. Tá. Com relação a fazer orçamento para essas esquadrias, o que o cliente tem que ter? A mesma coisa, só o esboço? Ou ele tem que ter o projeto para saber qual é a dimensão dessas janelas e portas? Já no ramo da esquadria já é um pouco diferente da metálica, porque para a esquadria de alumínio, quando o cara já chega para orçar a esquadria de alumínio, ele já está construindo a casa já há um bom tempo já tem um projeto consolidado, já tem todo um estudo de layout ali,
de móveis planejados. Então, assim, não dá muito pra gente interferir naquilo ali. Às vezes a gente muda uma coisinha ou outra, né? Às vezes o cara coloca um máximo ar ali num vão de 1 metro, que é um custo-benefício baixo, né? Que é uma linha mais em conta. Então, você já não pode usar aquela linha ali naquele 1 metro de largura ali. O braço não vai suportar. Então, você divide em módulos. Então, pouca coisa você muda. Mas o ideal é que esteja com o projeto. Aí já muda um pouco, pelo menos pra gente. Porque aí vocês conseguem orçar em cima das dimensões, exatamente, portas e janelas que já estão lá no projeto. Exatamente. Tá, e aí quando a gente fala dessas isso em residência. Em residência, né? Em residência. Tá. E aí a gente pode personalizar essas aberturas. Por exemplo, uma janela, uma porta que tem um tamanho tradicional, eu posso fazer ela com uma largura muito maior? Pode personalizar todos esses tamanhos, então? Pode personalizar. Isso aí Aí é onde a gente consegue, às vezes, pôr a mão ali, mudar alguma coisinha. Exemplo, o arquiteto projetou uma porta lá de 5 metros de altura, tá na moda, né? Isso é a minha próxima pergunta, Paulo já até adiantou, que são essas portas pivotantes, não é pivotantes, isso? E aí, funciona bem? Não, funciona super bem. Super bem. Hoje é mais assim, muito status, né? Muito questão arquitetônica do que, às vezes, uma funcionalidade mesmo. Mas, assim, não nego que é bonita. É muito bonita e comprem. É o que é apelidado de mamãe. Essa porta é apelidada de mamãe dei certo na vida. Eu também falo assim que é a porta que o pessoal pergunta se passa ônibus na porta. Não, passa ônibus na porta aqui. E aquela altura lá, a gente já fez portas já de... Passa jato, né? A gente já fez portas de 6,90 de altura. É mesmo. Lindo, né? Pesado. Mas você sabe que quando eu penso em personalização desses vãos, não é nem pela questão de status, é porque em outro episódio a gente estava falando sobre a importância da gente ter vãos maiores do que os tradicionais para acessibilidade, né? E não necessariamente para estética. Obviamente fica mais bonito. Eu, pessoalmente, acho mais bonito. Mas, sobretudo, pela questão de acessibilidade. Porque se você tem um cadeirante, essas portas tradicionais são um pesadelo para eles. Né? Se você tem uma redução de mobilidade porque sofreu um acidente no futebol, a mesma coisa. Você tem um comprometimento da entrada e saída de logística mesmo desses espaços. Então, ter essa possibilidade de personalizar e já começar a ter uma cultura de vãos um pouco mais largos, isso aí já facilita a acessibilidade, né? Não, com certeza. O ruim é quando, às vezes, a porta é muito alta, né, e estreita. E acontece também. Às vezes o pessoal quer realmente mais pelo lado estético do que o uso em si, mas realmente os vãos maiores são bem mais fáceis de ter essa acessibilidade e tudo mais. Hoje mesmo a gente usa muito aquela porta que interliga ali a varanda gourmet com a cozinha, então você consegue abrir ela todinha. É maravilhosa. É bom, você integra 2 ambientes ali, você tem uma área maior para você trabalhar, então é bacana. É, né? E fala um pouco pra gente, Paulo, sobre o requadro, como que ele é feito? Então, como eu estava te falando sobre a questão primeiro o que é requadro, porque o que acontece? Muita gente está assistindo, está construindo e às vezes não sabe o que é requadro. Então vamos explicar o que é requadro e como ele é feito? O requadro que ela está falando seria o contramarco, né? No caso do edifício em si, que é onde ele é mais usado, né? Residência o pessoal usa pouco ainda. Gostaria que usasse mais. Mas o edifício está sempre presente, né? Então, o contramarco, ele é um requadro de alumínio que ele é chumbado à alvenaria, né? Antes de fazer a instalação da janela, da porta, que seja. Então, ele ajuda a dar estanqueidade, ajuda a dar realmente a firmeza na peça ali que ela é requerida, né? O acabamento, excelente acabamento. Então, você consegue parafusar toda a peça ali, faceando a parede e depois colocar o arremate. Então, assim... O contramarco hoje ele vai te ajudar tanto na segurança, como estanqueidade, como acabamento. Pronto, que é o próximo ponto que eu ia te perguntar, que é vedação, entrada de água. E outra coisa também que eu esqueci de falar, mas assim... esquece não, conta aí. Liberação de vãos. Porque às vezes o pessoal tem uma obra residencial hoje mesmo. Hoje o nosso foco mais é vertical, né? A gente está finalizando muita obra residencial, não vai deixar de pegar a residencial, que não tem como, mas assim... O foco hoje nosso mesmo, a gente está se preparando para atender mais residenciais verticais, né? Mas o pessoal da residência em si, antigamente você conseguia pegar uma casa e terminar ela com 3, 4 meses, né? Hoje em dia, às vezes, você leva até 1 ano, porque às vezes o cliente... E a gente entende isso daí, porque às vezes o cliente dá mais foco ali na área da parte bruta, às vezes libera um vão, libera outro.
Então, às vezes, tem obra que você libera 80% dos vãos dentro de um período e 20% vai ficar para depois de 5, 6 meses. Mas você sabe por que isso acontece, né? Deixa eu só abrir um parêntese. É a questão do desperdício no nome da obra. Quando você começa, tem a previsibilidade de um valor, só que tem determinadas tecnologias, como a alvenaria convencional, que você começa com a previsibilidade de um valor, você já está lá no meio da obra gastando o dobro do que estava previsto. Com certeza. Isso acontece por conta do desperdício. Tá aí uma das vantagens de você construir com metodologias que te dão previsibilidade de gasto, para você não ter surpresa no seu orçamento. Então, isso acontece com as placas TSC, você consegue ter previsibilidade, não ter surpresa no seu orçamento. Isso acontece com a estrutura metálica, porque você tem uma previsibilidade maior, né? E acontece com o contramarco. E quando você tem um requadro de alumínio ali, o contramarco, você já tem a previsão exata da medida da esquadria, você já pode liberar a produção, você já pode pedir vidro, pode fazer todo tipo de compra já do material, né? E no fim da obra você não tem nenhum tipo de surpresa, né? Você não vai ter que sair colocando cantoneira para tampar requadro, lugar que o pedreiro não deixou feito ali o 45 do piso. Então o contramarco também é uma tecnologia que vai te ajudar nessa redução e nessa previsibilidade aí do custo mesmo. Show. E aí, vamos para o nosso último ponto, Paulo, que não menos importante, que é quando a gente fala de fachadas, né? Essas fachadas que elas utilizam as esquadrias e paredes de vidro. A gente sabe que existem alguns tipos de vidro, que aí eu vou relatar aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho as diferenças deles para vocês terem uma dimensão do que é na hora de fazer o orçamento de vocês, tá? A gente sabe que existe o tipo insulado, laminado, comum, mini boreal e aramado. É coisa, hein? É, trem. Nossa! É coisa. Então vamos explicando aqui Tem muito que vidro. são essas diferenças. Vamos começar pelo tipo de vidro insulado. Nós vamos falar, então, de fachadas, não é isso? Isso. Tá. Então, Bom, vamos lá. fachadas hoje, o mais comum é o laminado, né? O laminado de 8, né? Ele sendo incolor ou sendo refletido, tem vários tipos de cor, várias tonalidades, várias configurações. O pessoal da indústria do vidro aí sofre porque eles têm várias amostras e várias possibilidades, né? De casar um vidro comum com vidro fumê, vidro comum com vidro temperado, temperado com temperado. E esse laminado é essa junção, né? Seria o vidro externo com o vidro interno, laminado numa uma película PVB, Certo. que ela pode ser uma PVB incolor, pode ser uma PVB refletida. Né? Isso vai mudar em quê? Na cor do seu vidro, vai mudar na questão térmica que ele vai te ajudar. Ele ajuda também na segurança, né? Com certeza. E em quê? No aspecto de segurança que esse laminado é melhor. E laminado, vamos lembrar de lâmina. Então, para a gente não esquecer que aí são como se fossem sanduíches, né? Exatamente. Então, Tá. o vidro laminado, ele é um vidro de segurança, assim como o temperado também é, porém com usos diferentes. Porque, por exemplo, você não pode usar um vidro temperado em um guarda-corpo, em uma fachada, porque ao quebrar, o vão vai estar livre, aberto. Ele vai estilhaçar, mas ele não deixa de ser um vidro de segurança, porque se uma criança quebrar um vidro desse, né, ela Não vai vai se se machucar, cortar. porém, assim, muito menos que se fosse um vidro comum. Certo. Então, hoje, um vidro de porta que pega de cima e embaixo, a gente não pode usar um vidro comum. É um crime, né? Nem se o cliente falar assim, Ave ó, Maria. Paulo Júnior, eu quero economizar. Então, fecha com outro, né? Não posso. não É um pode. crime porque, na verdade, quem detém o conhecimento é a empresa. Então, mesmo que eu faça, quem vai responder é eu. Mesmo que o cliente tenha Não, assinado lá. imagina, isso é questão dos boxes que a gente vê que acontece de estourar, até por conta da movimentação que a gente falou, né? De recalque. Imagina se fosse um comum. Não, aí movimenta aí um vidro comum, imagina. O corte de um vidro comum. Exatamente. Tá, então a diferença do laminado é porque ele não traz aquela quebra que é toda micro feita. A não ser que seja um laminado de temperado. Laminagem Que temperada. tem como você mesclar os dois. Olha, mas isso é interessante. Então quer dizer que ele quebra em pedaços pequenininhos, não fragmenta, e ao mesmo tempo Exatamente. ele não se rompe para a Exatamente. entrada no ambiente. E esse aí seria um vidro assim, ideal para você Nossa, ter ao legal. mesmo tempo ali a possibilidade de sofrer o impacto e ser resistente, porque querendo ou não, o vidro temperado é resistente, né? Você pega aí, o pessoal usa muito blindex, mas dificilmente você vê alguém estourar um blindex aí para invadir uma casa, porque o estouro é forte, querendo ou não, ele joga a peça, você machuca, joga os caquinhos e você machuca. Mas assim, é um vidro indicado para um uso de uma porta e tal. É Agora, muito caro, Paulo. o temperado? Esse dentro que a gente está falando desse que ele quebra em partículas menores e ao mesmo tempo tem essa lâmina de Ó, segurança. vamos pegar a base de preço de um vidro hoje temperado de 6 é a base de R$130 um metro quadrado. O laminado de 6 seria em torno aí de 170, A 180. diferença não é tão grande para a exatamente. qualidade que ele traz. É o que eu sempre falo pro Nossa. cliente. Às vezes o cliente utiliza, até o construtor, até o cliente final, o consumidor final mesmo, ele, não, vou colocar o vidro incolor, porque o vidro refletivo é muito caro. Às vezes o refletido é R$300 um metro quadrado. Aí você pega um laminado incolor, às vezes de 220, não, eu vou usar esse de 220, em vez de utilizar o de 300. E vou pôr um insufilme depois. Aí o insufilme vai e fica R$80 um metro Vai. quadrado. É mesmo.
Então, mesmo que não fique, às vezes fique mais barato, mas assim, o uso é totalmente diferente, né? A película do insufilme, ela é externa, é aplicada externo, então ela vai estar sofrendo ali com agentes da natureza. O PVB não, ele é interno, né? Eu não sou um especialista em vidros, mas por tratar e usar tanto de vidro, a gente acaba aprendendo, né, com o fornecedor. Então, assim, o laminado é um vidro de segurança feito para fachada, para guarda-corpo, né? É um vidro que ele vai quebrar. Mesmo sendo comum, ele é um laminado, ele vai quebrar e os pedaços vão ficar lá colados naquela lâmina. Pessoal, e ele não vai vazar. Esse nome aí, porque isso aí é importante na hora de você fazer o orçamento das esquadrias. Eu acho que poucas pessoas querem questionar sobre o vidro que é utilizado, né? Exatamente. Isso é muito importante para a questão de segurança. Vocês têm crianças, idosos, até para os próprios adultos. Então, a gente falou sobre o laminado. Aí a gente tem o insulado. Aí o insulado já também é um vidro de segurança, porém com outras finalidades. Porque, por exemplo, se você tiver um laminado, né, um laminado de vidro comum, né, uma chapa de 4 comum interna, 4 comum externa, mais a lâmina no meio ali. Se você colocar ele numa adega, fatalmente ele vai se romper também. Ele vai trincar ali, vai aparecer trinco. Por quê? Você vai ter diferença de temperatura muito grande. Exatamente. Então, o vidro temperado, ele consegue resistir mais à diferença de temperatura, até 100 graus, se eu não me engano. Nossa, mas o laminado, não. E é onde ele vai se trincar ali, né? Agora, o insulado seria o quê? Seria um vidro temperado, né? Mais a câmara de ar interna ali, né? Em vez da lâmina, vai ser uma câmara de ar com a sílica ali, para a questão da umidade, não dar aquela respingo ali por dentro, né? O suor do vidro. E um outro vidro externo, seria o laminado. São esses vidros que são utilizados para acústica, né? Isso, também. Muito bom. Tanto o laminado como o insulado são vidros que vão te ajudar na questão acústica. Agora, o insulado, além de te ajudar na questão acústica, ele vai te ajudar na questão térmica extrema, que seria 2 ambientes totalmente, né, controversos, legal, né? Um quente e um frio. Muito bom. Agora, o laminado também vai te ajudar na questão térmica, mas aí seria para um uso comum, né? Você tem aqui um ambiente com ar-condicionado, né, e um ambiente lá fora normal, então o laminado vai te ajudar tranquilamente. Agora, uma adega, que às vezes você tem que fazer um tratamento ali, né, mais gelado, e de fora tá um sol de rachar, aí... Para a adega tá ali em torno de 18 graus. Se for uma adega para vinhos, você vai aí considerar os graus na hora de projetar para 18 graus, que é o grau ideal para vinhos, né? Os tintos e alguns brancos e rosés. Se for para bebidas mais geladas, como cerveja, aí muda completamente o projeto. Aí você tem que ver com o seu projetista arquiteto. E aí nós temos o vidro comum, o mini boreal e o aramado. A gente, como tá com o tempo já escasso para acabar o programa, caramba, Paulo, é muita coisa que a gente tem que falar com você. Então, ó, o comum a gente não vai falar porque o comum é um vidro comum que todo mundo já conhece. Aí nós temos ainda o mini boreal e o aramado. Você pode falar rapidinho pra gente sobre esses dois? Rapidamente, o mini boreal seria o mesmo, ele é um vidro comum também, a diferença é que ele vai ser usado em banheiro, então ele vai ter aquele aspecto ali, né, meio fantasia pra pessoa não ver lá você tomando banho. É jateado? É a mesma coisa? Dá na mesma também em relação ao uso dele, né? A gente usa muito jateado para essa finalidade também, né? Só que o jateado ele pode ser um vidro temperado, né? E no caso do laminado seria o opaco. Então tem essas diferenças aí. E o aramado seria também um vidro de segurança, mas é muito pouco usado hoje em dia. Poucos arquitetos definem ele aí, geralmente usam muito em escada, né? Que você precisa de um tempo ali de resistência do vidro ao incêndio, então eles usam o aramado. Ainda tem essa questão também. O vidro ainda tem isso. Tem prédios que a gente vai fazer fachada. A chama. Exatamente. Teria que fazer um podcast inteiro só para falar de vidro. É grande. Muito bom, pessoal. Nossa, mas como eu aprendi. E eu vou dizer pra você, ainda tinha um monte de coisa pra te perguntar aqui. Não, e eu vou falar. Tem muita coisa. É muito assunto. A gente vai ter que gravar, a gente vai ter que fazer mais um podcast, Paulo. Sério, porque isso aqui é um assunto interessantíssimo. Né? Na hora de fazer orçamento, de projetar, eu acho que muita gente conhece. Eu aqui, muita coisa eu não conhecia, né, sobre isso. Não, e assim, eu que trabalho, né, utilizo o vidro, só para deixar claro, né, pessoal, Blindex é uma coisa, Blindex é uma marca, né? É uma marca, né, de vidros, né, onde o pessoal popularizou por conta do vidro temperado, que é usinado no vidro e põe a rodando lá, quebrou o vidro, acabou, não tem mais janela. A esquadria, ela utiliza o vidro, mas ela utiliza também o vidro insulado, o vidro laminado, o vidro, né, o OCM, qualquer tipo de painel. Então, assim, seria até interessante um fornecedor de vidro também para falar mais sobre o vidro. Que tem legal. Vamos convidar alguém para trazer e você vir junto para a gente falar só sobre isso, porque o vidro ele pode ser utilizado em tanta coisa no projeto residencial. Então, fica aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Em outro programa. Paulo, eu queria muito agradecer a sua vinda.
aqui. E também falar para que você apresente aí a rede social. Quem quiser achar Centro-Norte, conversar com você, fazer orçamento, como entra em contato com você? Hoje a gente utiliza muito Instagram, né? Então é @Centro-Norte Esquadrias, né? E tem o site www.centronorteesquadrias.com.br, né? E tem o celular também, que todos esses contatos vão estar no Instagram também. Show. Então, se você quiser fazer orçamento, já entra lá, fala com o Paulo, faz o seu orçamento, tire todas as suas dúvidas também. E o canal da Trindade Soluções Construtivas também fica aberto para vocês. Então, tem lá, www.trindadesc.com.br, o nosso Instagram, que você já conhece, o @trindade.s.c. E por lá você pode não só acompanhar o nosso trabalho, como tirar todas as suas dúvidas e obter várias informações interessantes na hora de construir. Paulo, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. A gente vai te receber mais vezes, porque é muita coisa pra gente conversar. Obrigado, agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Lá no nosso Instagram também tem vários vídeos falando sobre determinadas situações e tudo mais.